Esse episódio tem apoio da Token.com, a primeira carteira digital com ganhos em dólar do Brasil. A proposta da Token.com é dolarizar seus investimentos e fazer render até 12% ao ano. É isso mesmo, pessoal, 12% ao ano. Eles utilizam DeFi de uma maneira muito simples. Você abre sua conta, faz um Pix e seu dinheiro já começa a render na hora. Não possui nenhuma carência, nenhuma taxa e você pode resgatar seu dinheiro quando você quiser. Acesse o link aqui na descrição para solicitar seu acesso antecipado e participar dos brindes para pioneiros. Muito obrigado, Token.com, por apoiar o Bankless Brasil. Prezada nação Bankless, hoje o Subindo de Nível vai ser um pouquinho diferente. Eu quero que vocês me acompanhem hoje no Bootcamp que está acontecendo lá na Ethereum Rio. Já tô com tudo aqui na mochila pra gente gravar algumas entrevistas e subir de nível de uma forma diferente. A galera tá lá num bootcamp, que é um intensivão de Solidity e programação, e a gente vai tentar extrair um pouquinho desse conhecimento. Então vamos lá, que a gente tem que pegar o metrô e também o VT. Agora esperando que a gente vai encontrar o Puri. Ele tá ficando lá no hotel próximo do evento. Bankless. Tô procurando lá fora, pô. E aí, bom demais? Qual é? É vlog já? Já é o vlog, não. Eu gravei ali a parte da bike também, mas aqui tem um Starbucks aqui na frente. Não, top. Bora lá pegar então o Starbucks, porque a gente vai precisar de cafeína pra caramba pra aguentar o Tô pique. exausto já. A caminho do Starbucks em busca de cafeína. Remédio. Tempos arcaicos voltaram. Aceitam Fiat ainda. Eles aceitam papel. Bruno e João quebrando os pseudônimos do Discord. Meu de Net Rio. E é isso aí. Bastante cafeína. Deus abençoe, obrigado. Chegamos aqui, ó. Chegamos na plaquinha aqui, ó. Ethereum Rio. Agora a gente vai encerrar o Subindo de Nível, vendo os últimos passos e conversando com a galera do Bootcamp, que com certeza ganhou XP pra caramba, né, cara? Quem aqui... Fazendo making off, né? Não, quem aqui é da guilda de escrita? Pra quem não sabe, esse aqui é o Brian, que coordena 2 dias da guilda de escrita. Ele é o cabuloso, que não tá deixando nada parar. Ele tem que ser credenciado por Launchpad. Prezada nação Bankless, seja bem-vindo a mais um Subindo de Nível, e a gente está num cenário um pouco diferente. Eu tô aqui no Ethereum Rio. Para quem não sabe, um bootcamp é como se fosse um intensivão de algum assunto muito específico. E aqui, nesse bootcamp, tem várias pessoas que estão aprendendo a desenvolver seu próprio aplicativo na Web3. Desde os contratos inteligentes até o front-end e o design do seu aplicativo. Então a gente vai conversar com algumas pessoas muito interessantes e descobrir como que elas fazem para subir de nível. Então, agora a gente está aqui com um dos professores desse bootcamp,
O Guilherme estava ontem ensinando o pessoal a conectar o front-end com o contrato. Então, Gui, se apresenta para a turma e diz um pouquinho sobre você. Prazer, galera. Eu sou o Guilherme Guimarães. Eu sou co-founder e desenvolvedor na Pods Finance. E aí, assim, eu vim aqui compartilhar um pouco do conhecimento e tudo que eu aprendi aí nos últimos anos. Foi uma parte específica, né? Uma parte, eu conversei mais sobre front-end e como que funciona essa integração dos sites com as wallets, que é basicamente o produto que você vê toda vez que você usa DeFi, por exemplo. Você ensinou o pessoal ali a pegar aquele site que está construído com linguagens de HTML. Sim. Então, basicamente eu expliquei como é que funciona a estrutura de como que funciona uma aplicação que usa a blockchain. Basicamente, como que funciona, você tem um site e esse site ele tem um código, seja JavaScript ou alguma outra linguagem dentro dele. Um site Web 2, né? Exatamente. A gente estava diferenciando, perguntei até para ele aqui, o que diferencia um site Web 2 de um Web 3? Aí o Web 2 ele tá ali, né? Um site normal. Sim. Eu acho que a diferença do Web 2 e do Web 3 é bem mínima do ponto de vista do que você vê. Por quê? A única diferença, eu diria, qual o banco de dados que você está acessando e qual seria o back-end do site, né? O código que você está acessando para rodar isso. Eu digo que hoje em dia você pode comparar, olhando numa perspectiva de Web 2 para Web 3, a parte do cliente é a mesma. A diferença é que a blockchain ela se comporta como se fosse um banco de dados e também uma camada de execução de scripts. Isso seria, assim, no Web 2 seria, por exemplo, um banco de dados pode ser MySQL, e uma camada de aplicação em PHP, por exemplo. Essa é a parte que você não tem e isso é tudo abstraído pela blockchain. Entendi. A blockchain ela consegue executar e também pode fazer o papel ali de simples login, por exemplo, ou de guardar informações que você está precisando. Exatamente. E isso num ponto de programação, esse é um ponto positivo, assim, você usando o Web3, você fala, nossa, isso aqui é invenção de moda ou realmente traz eficiência para as soluções que são desenvolvidas? Cara, eu me sinto completamente mal acostumado em usar produtos Web3, por quê? Não ter que passar por aquela etapa de login, você fornece um monte de informação que às vezes o site nem precisa dessas informações. Então, assim, eu acho muito conveniente que você possa simplesmente clicar no conectar e aí você já pode sair usando uma aplicação que seja de renda fixa, ou então fazer login no joguinho. Exato, fazer um login no jogo, né, exatamente. Isso é muito interessante. E assim, o que eu acho melhor é que eles só pedem a informação que realmente ele precisa. Por exemplo, se ele quer saber, se você está interagindo com uma aplicação financeira e você precisa, sei lá, usar o USDC, ele vai te perguntar seu saldo de USDC e o que você quer fazer com ele. Aí você quer vender, ele fala, você me autoriza eu vender seu USDC? Exatamente, ele não vai te perguntar qual que é o seu CEP. Quantas geladeiras você tem em casa? Exato, né? Aquelas perguntas malucas. Legal demais. E você ali como professor, qual foi seu sentido ali da turma, do pessoal? A gente tem uma galera que está iniciando, uma turma que descobriu que é o Web3 agora, tá sendo uma experiência da hora? Então, eu tô vendo que tem bastante desenvolvedores de Web 2 e um pessoal tá meio que migrando. Essa é a vibe geral do evento. E pelo que eu percebi, a galera tá gostando e tá pegando bastante bem, porque muito provavelmente porque eles já têm experiência com outras coisas, então eles estão fazendo esses comparativos. Entendi, eles já sabem alguma linguagem, então sim. Pegando o comparativo. Então, legal demais, bom saber aí que... E também falar que eles estão aprendendo bastante, que eles são ótimos instrutores? Olha, eu não gosto de me gabar, mas assim, vamos... Pra falar a verdade, assim, eu já tô desenvolvendo isso em cripto há um tempo. E assim, tem sido difícil de achar... mão de obra. Não só mão de obra, mas assim, achar pessoas para discutir as coisas. Então, a gente criou em São Paulo um meetup,
só sobre DeFi. E assim, era muito carregado nessa questão de token economics, tudo isso. E assim, a gente acabou não tendo um público diverso. Então, sim, é interessante vir pra cá e conversar com as pessoas, ensinar coisas novas, porque a gente percebe que a gente fomenta porque eu quero conversar sobre isso com outras pessoas, mas aí eu preciso que elas saibam e entendam o que é DeFi e tal. Não, é legal demais. Aí, algumas dúvidas que eu tenho aqui, você disse que é cofundador da Pods Finance. Se puder dizer um pouquinho do que é a Pods, como que ela começou e onde ela está hoje? A Pods Finance é um protocolo de opções. A gente faz opções, a gente está deployado na mainnet e na Polygon. Basicamente, opções você consegue vender o direito de compra ou de venda de um determinado ativo em um determinado preço. É basicamente como se fosse um seguro. Os seguros, eles são opções, se você parar para pensar. E assim, obviamente tem duas partes, né? Uma parte que aceita o seguro e uma parte que contrata o seguro e outra parte que gera esse seguro. Você não quer se preocupar, e aí você né? No contrato você está vendendo seu risco. Exato. E alguém está querendo comprar o seu risco. Exato. E essa pessoa que tá teoricamente comprando o seu risco, você tem que pagar para ela uma taxa de prêmio. Uma taxa, né? exato. Uma forma de você conseguir monetizar os seus assets que estão parados. Sim. E é importante porque tem uma usabilidade esse mercado de opções, não é apenas especulação, que é o que é difamado aí pelos influenciadores. Uma grande empresa, por exemplo, que é importadora e exportadora, ela pode querer vender o seu risco que ela tem com dólar. E para isso ela faz um contrato com o direito de comprar ou vender dólar no futuro, porque ela não quer se preocupar, ela quer se preocupar na operação dela. Exatamente. Não quer ficar pensando se o dólar vai estar 5,20, se ele vai estar 5,10, ele fala, independente de tudo, eu quero comprar $5.000 daqui 3 meses pelo preço tal. Aí eles conseguem. E a gente consegue negociar isso na Pods? O que a gente tem hoje em dia de negociação de opções ali? Sim. Então, a gente testou vários ativos diferentes e a gente percebeu que a maior tração acontece com os tokens Ethereum e o Matic. São os tokens que as pessoas mais querem comprar calls, na verdade, né? Eles querem estar exposto ao risco da valorização do token, né? Sim, tem até essa pergunta. Tem gente que compra short de cripto? Tem esses malucos espalhados por aí? Então, faz sentido você comprar short de cripto do ponto de vista de que você quer se proteger. Sim. Mas, assim, você vender short seria como você tem uma balada que tá todo mundo enchendo a cara de cachaça e aí você é aquele cara que fala, toma água. Ninguém quer tomar água. Esse é o ponto. Ninguém quer tomar água. Exato. Principalmente quando as pessoas estão muito agitadas e tal. Então, por isso a gente começou com puts, mas assim, a gente percebeu que ao longo do tempo o nosso produto de calls foi fazendo mais sucesso. Porque realmente as pessoas querem estar expostas ao risco do token subir muito. Aí como funciona essa parte de prover liquidez para esses contratos? Como funciona na prática? Se alguém está colocando ali uma call, quem está oferecendo esse put e qual que é o estímulo? Né? A gente estudou formas, né, de como viabilizar esse mercado e a gente foi para o modelo de AMM. Só traduzir esse AMM, formador de mercado autônomo, né? Exato. Então, a gente percebeu que se a gente usasse um livro de... igual a B3 usa, livro de razão para tentar bater as ordens. Exato. Isso não funciona tão bem na blockchain. Então a gente fez uma forma onde tivesse um terceiro ator, que seria uma pessoa que ela consegue só alocar o capital dela e conseguir ganhar em cima dos trades. Ela vai monetizar os ativos. Exato. Participando daquela piscina de então liquidez. ela não está exposta em nenhum dos lados. Ela só tá ali fornecendo o capital dela para pegar a taxa de trade. Mesmo que tenha alguém querendo comprar uma call, não tem ninguém dentro daquela call sendo o... Não, existe. Não, existe uma pessoa que... Então, existem dois atores, que é uma pessoa que está comprando e uma pessoa que está vendendo, obviamente, e tem um terceiro que ele faz esse intermédio
provendo liquidez. Ah, certo. Entendi. Então ele coloca a liquidez dele no meio para possibilitar que sempre que uma pessoa queira vender, ela tenha alguém para vender. Aham. E sempre que uma pessoa queira comprar, ela tem de quem comprar. E não precisa ter esse casamento de ordem. Entendi. E a forma que existe para estimular e o incentivo para a pessoa participar desse pool de liquidez atualmente é a taxa, É a taxa. dos trades. Entendi. Dos trades. Já existe distribuição de tokens pods? Não. Não? Entendi. Não. E tá de pé, hein? Tá de Olha pé, aí, ó. né? Não precisa. Nem sempre você precisa de distribuição de tokens. Às vezes as coisas param em pé porque elas são lucrativas somente. Exatamente. Mas é legal entender esse modelo. Então quando você, por exemplo, eu posso querer montar uma call de determinado ativo, por exemplo, da Matic. Sim. Eu posso montar ela só com o provedor de liquidez que está ali e ela vai entrar ali dentro e ser executada no período da call. E se alguém quiser comprar, ela vai estar ali dentro para a pessoa comprar. Sim. Entendi. Exatamente. Legal demais. É interessante, né? Pensar nesses artifícios que tem na economia tradicional, como que a gente consegue colocar eles dentro do sistema blockchain. Sim, sim. Legal demais. Assim, em tese é a mesma coisa, só que repaginado, eu diria. E a gente pode esperar um airdrop. Eu achei interessante essa parte, se não tem token e funciona mesmo assim. Sim. A Pods, ela pensa num sistema Mas é interessante, digital. o Uniswap V1, ele funcionava sem token. Na verdade, todos os Uniswaps, eles funcionam sem token, se você parar pra pensar. E do V1 ao V3, eles funcionam completamente sem airdrop de tokens. O airdrop aconteceu porque em certo momento eles queriam decidir coisas sobre a governança do protocolo, mas sem mudar o público que tava assim, eles querem ter uma comunidade em volta do Uniswap, mas não tem votações que mudam o Uniswap. Certo. Então, assim, por exemplo, obviamente, assim, que em determinado momento eles quiseram patrocinar algumas pools, mas esse patrocínio já acabou. E eles querem também, eles têm uma coisa muito interessante, que eles querem fazer um fundo para se proteger juridicamente. Olha só, eles já estão pensando em Exato, como eles já vai estão ser pensando que vai ter algum esse problema. ataque das Exato. ações dentro da... Exatamente. Então, assim, nem sempre você precisa De um token de distribuir de pra farming comunidade. para você conseguir fazer alguma coisa rodar. Existem protocolos. O Bitcoin é um exemplo disso, né? Sim. Existem formas de você modelar um jogo, Cryptogame. uma economia que ela não depende de que tem essa extratividade, né? Essa impressão de dinheiro. Não, entendi. É legal esse conceito. Se a ferramenta ali, o ambiente atrai as pessoas, você não precisa criar um prêmio para atrair elas. É interessante ser um formador de mercado na Uni, Exato. então eu não preciso ganhar token Uni ou não. Exato. Eu quero prover liquidez. Se você cooperar com o sistema, você ganha mais dinheiro se você não tentar cooperar com o sistema. Então, você não precisa de um token para te incentivar a cooperar com o sistema. Entendi. Se você não cooperar com o sistema, você está perdendo dinheiro. É basicamente isso. A parte que eu acho interessante dos tokens é que a gente pode trazer esse de governança. Por exemplo, se a Uni não tivesse tokens, podia dar uma louca ali no time, não sei o que ia acontecer, e várias mudanças sendo tomadas Assim, ao longo do caminho. eu também não estou advocando contra A descentralização e distribuição. contra a distribuição de tokens. A gente consegue ver assim vários protocolos que conseguiram ter um crescimento muito grande, não em questão de valor, mas em questão de uso, de marca, de parcerias, por causa do token. Então, são coisas que você tem que colocar na balança, obviamente, e procurar entender como é que funciona. Você já ouviu falar do equilíbrio de Nash? Equilíbrio de Nash? Já esse Que é cara o ganhou dilema Nobel. dos prisioneiros? Ele ganhou Nobel, esse cara, o Nash. Sim. Sei. Tem aquele filme, acho que é Uma Mente Brilhante, não sei. O equilíbrio de Nash ou o dilema dos prisioneiros é uma coisa assim. Digamos que foram presas 2 pessoas. E essas 2 pessoas, elas podem ou não ter cometido um crime. Só que tem uma regra. Assim, se uma pessoa delatar a outra, uma fica
presa por 5 anos e a outra fica presa por 1. Tipo, quem delatou fica preso por 1, diminui a pena, e a outra fica presa por 5 porque comprovou que a pessoa fez. Se as duas confessarem o crime, as duas ficam presas por 10. As duas ficam presas por 10. Aliás, por 5 seja. Por 5. As duas vão ser condenadas. Mas só que se as duas negarem o crime, então acabou. A questão é, só que assim, as pessoas estão presas em salas separadas. E você não sabe o que o outro vai falar. Então qual que é o incentivo? O incentivo é você pensar só em você e denunciar o outro? Ou o incentivo é você tentar pensar na situação em geral e tentar colaborar com o sistema? E nessa situação, colaborar com o sistema é melhor. Porque assim, se você somar a quantidade, são só 2 anos. Aí é complicado, né? Porque cada um quer pensar no seu melhor, né? No seu melhor, sim. Mas assim, se você não delatar outra pessoa, nesse cenário, você... o todo sai melhor. Essa é mais ou menos a situação do Bitcoin. Onde se você não tentar subverter o sistema e jogar dentro das regras e pensar no todo, no bem de todo mundo, é uma situação economicamente melhor do que você não tentar cooperar. Do que pode escalar esse tipo de problema para várias outras coisas. E vários outros tokens diferentes, outros sistemas econômicos, né? Sim. Imagina, por exemplo, Proof of Stake. Proof of Stake é um exemplo disso. Se você tentar destruir o token, você está destruindo o token que você tem o seu dinheiro. Então você está destruindo o seu próprio valor. Entendeu? Os estímulos tem outras críticas ao Proof of Stake, mas a base dele é isso. Na verdade não é lutar contra esse sistema, é você cooperar com o sistema. Cooperar é melhor que tentar extrair do sistema. Sim, porque cooperando você está extraindo o máximo daquele sistema. Né? Se você não cooperasse, você estaria tomando uma decisão econômica errada. Economicamente errada. É igual no Proof of Stake, né? Se você cooperar ali com o seu staking, você vai estar extraindo o máximo, né? Atualmente, não, mas você pode extrair de outros lugares ali, mas... E no Bitcoin, essa cooperação tá onde? Onde estaria a cooperação e onde ficaria essa parte de você não cooperar? Acho que a cooperação seria, por exemplo, na mineração, você tentar falsificar uma transação é ruim. Por quê? Porque se você mandar para os outros mineradores uma transação errada, falsa, os outros mineradores conseguem perceber que você fez isso e aí você só perdeu tempo de... Só gastou energia montando só gastou energia. Aquilo. Então se você cooperar e jogar as transações verdadeiras e validar elas, você ganha mais dinheiro do que se você ficar inventando coisa falsa. Entendi. Legal. E isso, assim, essa lógica também se aplica a tokens, por exemplo. Vocês têm uma DAO. Então, assim, se alguma baleia tentar destruir a DAO, tentar votar alguma coisa que vai quebrar a DAO, ele vai perder o próprio dinheiro. Ele vai acabar destruindo a própria produção. Sim. É lógico que assim, tem níveis e níveis, né? Sim. Você para pra pensar. O importante é você montar o jogo de uma forma que isso aconteça. Que sempre que alguém tente subverter o sistema, a pessoa tende mais a perder do que ganhar com isso. Legal demais. Desenhando aí os tokenomics e o ambiente que estimule a honestidade, né? Exato. Estimule a honestidade. Legal demais. Ainda bem que a gente gravou isso. Ainda bem que não Sério? Vai sair também? Não, com certeza. já tô vendo até o título ali, Equilíbrio de Nash e o Bitcoin. Tá louco? Tem uma anotação no meu computador do meu professor de macroeconomia falando de Nash. Que eu reconheço esse nome. Assim, provavelmente ele teria uma forma muito melhor de explicar isso do que eu. Não sei, Mas... tá? Não sei. Mas é um dos conteúdos de economia. O equilíbrio de Nash é uma coisa muito recente e isso cooperou com vários outros campos que a gente vê hoje, né? Principalmente de economia. Incrível demais. Já me deixou bem mais interessado que o meu professor para eu pesquisar mais sobre o Nash e esses cenários.
Show demais. Muito top o bate-papo Legal. aqui. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Que pseudônimo do Discord é esse, cara? Agora a gente vai para um meetup com a turma da Harmony One. Gravando vídeo. Não vai achar esse momento não, vai lá. Valeu. Deu. Certo? Então encerrou minha participação aqui no Ethereum Rio. Agora vocês seguem aí com a cobertura da Bankless.